Torocast, o podcast da Toro Investimentos. Sejam muito bem-vindos, esse é o Torocast, podcast da Toro Investimentos. Eu sou Daniel Herrera, analista aqui da casa. Hoje comigo, Rafael Hinaldo, meu colega de análise. Tudo certo, Rafa? E aí, Dani, tudo ótimo contigo? Bem também. E também acompanhando com hoje a gravação, Brioche, nosso videomaker. Tudo certo? Fala, pessoal, tudo certo? Legal. Hoje a gente vai falar sobre a taxa de juros. A gente acabou de ter a decisão do Copom, nesse momento gravando aqui na própria quarta-feira, logo depois da decisão do Copom, cortando mais uma vez a taxa de juros para 4,5%. O quarto corte nesse ano, falar um pouco sobre quais são os impactos disso, por que esse movimento está acontecendo, como vai impactar seus investimentos, e dando continuidade até aquele último episódio que a gente lançou, explicando também um pouco sobre a taxa de juros, por que ela é tão importante e o que ficar de olho. Então, para começar aqui, acho que a primeira parte é legal a gente falar por que ela está caindo, por que o Banco Central está fazendo esse movimento nos últimos meses. Então, Dani, no começo do ano a gente falava assim, de 5 não vai passar, de 5 é muito difícil dela atingir, né? Talvez ali uns 5,5, 5 no máximo. O Banco Central surpreendendo esse ano, jogando a taxa para 4,5. E a ideia é de voltar a um nível de crescimento econômico um pouco mais acelerado, né? A gente estava com uma economia bem fraca aí. E a ideia do Banco Central é impulsionar isso mesmo. Não só a economia, como também a inflação, né? A gente comentou até no outro episódio, quem não escutou, é legal ir lá conferir, que o Banco Central tem que perseguir a meta de inflação, e a inflação, por conta da atividade econômica meio ruim nesse ano, ela também não estava conseguindo atingir a meta, então o Banco Central vai cortando os juros para ver se consegue impulsionar nesse sentido. E acho que é um ciclo já tem um tempinho que já começou, né? Já está começando a responder, mês de novembro e acabou surpreendendo, né? Sim. A inflação veio bem acima do que a gente estava esperando. E vamos ficar aí para ver como é que ela vai se responder nos próximos meses. Exatamente. E olhando já para o ano que vem, né, eu acho que a gente até tem um pouco de uma divergência nesse ponto. Eu acho que talvez de 4,5 o Banco Central deve dar uma segurada para ver qual que vai ser os impactos. Acho que você discorda de mim, acha que esses cortes podem continuar? Então, eu acredito que talvez aí abaixo de até 4% o Banco Central pode cortar, um 3,75%. A economia está respondendo, mas está muito devagar ainda. Os indicadores estão começando a melhorar agora. E na política monetária, né, esse instrumento de corte de juros é uma política monetária que o Banco Central dispõe. Ele tem um delay, ele demora para responder, para engrenar. E a economia, como ela não está respondendo na sua capacidade máxima, no que pode performar, eu acho que o Banco Central pode cortar nas duas próximas reuniões do ano que vem, em 2020. E para ver se impulsiona de vez, né? Isso, no segundo semestre aí de 2020, a economia começa a responder de uma forma melhor. As estimativas que a gente tem normalmente nos estudos econômicos é que vai demorar normalmente uns 6 meses até se sentir o impacto. Então, pelo menos ao longo do primeiro semestre inteiro, a gente ainda deve ver os impactos dessa queda de juros na economia, que não é um movimento só de Brasil, né? A gente está vendo isso acontecendo pelo mundo todo. A gente teve hoje também, na quarta-feira, a decisão do Fed, que é o Banco Central Americano. Lá eles mantiveram, mas eles também já realizaram alguns cortes. Já está em 1,75, né? Bem baixo. Exato. A gente tem também Europa trabalhando com juros zero, vários países trabalhando com juros negativos, que era uma coisa impensável até outro dia. Né? O Japão já trabalhando há um tempo já. E tudo isso nesse contexto, igual aqui dentro também, de uma economia mundial que também não está crescendo da forma que se esperava, a inflação também muito baixa na maioria dos países. O Japão, por exemplo, há décadas convive com deflação, que também é uma coisa para a guerra comercial aí também, né? Que acaba minando o crescimento mundial. Então, uma alternativa é o corte de juros mesmo. Sim, todo mundo tentando mais ou menos impulsionar nesse sentido. E aí é interessante a gente tentar entender como que são esses impactos. Explica pra gente um pouco como que os juros podem tentar reavivar a economia. Perfeito. Uma das alternativas é via consumo, né? Como os investimentos em renda fixa não ficam tão atrativos assim, com taxas tão baixas, o que é normal de se esperar é que as famílias comecem a consumir mais. Então, você pode, ao invés de optar por guardar dinheiro, comprar um eletrodoméstico, ou que seja, ou o que for, né? Então, uma das ideias é que o consumo pode acabar respondendo. E isso vem acontecendo, né? Nos últimos dados aí, principalmente quando a gente observou que o PIB deu também uma surpreendida no terceiro trimestre, uma variável que puxou forte foi o lado do consumo, né? A gente viu dados do varejo também vindo bastante positivos,
Os dados preliminares da Black Friday também indicam que parece que foi... Surpreendente, não né? só as vendas da Black Friday foram boas, mas o mês também tiveram boas vendas. E tem também, acho que um canal que é importante, que é o próprio canal do crédito, né? Então, os juros mais baixos, os juros básicos, né, que a gente acompanha, que é a própria Selic, acabam impactando os juros da economia como um todo. Então, o setor bancário capta dinheiro mais barato e tende a repassar dinheiro mais baixo. Então, quem vai pegar um crédito pessoal consegue um dinheiro mais baixo, quem vai fazer um financiamento consegue crédito mais barato, as próprias empresas precisam, sei lá, de capital de giro, precisa fazer um investimento, comprar uma planta, vão acabar conseguindo dinheiro mais barato. E é um ponto bem legal, né? Porque acaba também influenciando os investimentos, né? Como um todo. O investimento agregado a gente espera que ele consiga deslanchar, porque vai ficar mais barato de você financiar qualquer tipo de empreendimento. E aí é legal a gente puxar, então, dentro dessa linha, o que a gente pode olhar para o mercado financeiro, para a Bolsa de Valores, o que a gente pode esperar, que setores se beneficiam mais desse movimento? Então, como você tocou no ponto de consumo, o setor de varejo é bem interessante a gente dar uma olhada, né? E ele e um dos trunfos do setor de varejo é que ele tende a responder mais rápido, né? Quando a gente sai de uma crise, qual que é o setor que responde mais rápido? Quem que vem primeiro? Quem que puxa o bonde aí dessa história, né? É o setor de varejo. Então, se olhar para um Magazine Luiza, uma Via Varejo, um Alpargatas, que inclusive está na nossa carteira, né? Sim, exatamente. Outro papel que é mais ou menos nessa linha, BR Malls, que não é varejo exatamente, mas é setor de shoppings, que anda mais ou menos, ali, né? anda mais ou menos na mesma linha, né? As pessoas consumindo mais, o aluguel dos shoppings, as lojas tendem a ficar mais cheias, pagar aluguéis mais altos, então uma BR Malls da vida, por exemplo, se beneficiaria. Um outro setor que a gente já tocou até no último episódio, que também a gente gosta bastante, é a construção civil. Então, a construção civil não só a economia melhorando, as pessoas vão voltar a olhar para se endividarem, fazer financiamento imobiliário, comprar uma casa, mas você tem também na ponta o próprio crédito mais barato, né? Então, a gente sabe que para comprar uma casa é difícil a pessoa ir lá comprar no dinheiro à vista, né? Normalmente vai financiar isso. E os juros do crédito imobiliário são uma parte importante de quão viável é você comprar ou não um custo apartamento. De oportunidade. Exatamente. Né? Então... E o legal também da construção civil é o efeito agregado, né? Porque, por exemplo, ele acaba atingindo várias partes da economia e acaba alavancando também a economia como um todo. Então não fica só dentro da construção civil e acaba diluindo dentro da economia, né? Duas empresas, por exemplo, a gente está olhando, MRV, Tenda, que tendem a se beneficiar muito disso, dessa melhora do crédito imobiliário. Principalmente pelo segmento de mercado delas, né? É um público mais de baixa renda ali, então esse público ele é bem mais sensível à oscilação da taxa de juros. Quando está muito caro, o público de baixa renda tende a comprar menos, ou tende a colocar uma mão no freio ali, né? Depende mais do financiamento, né? Perfeito. Galera, quando vocês falam da área do setor de construção civil, eu que tenho fundos imobiliários, por exemplo, isso me afeta também com fundos imobiliários? Cara, afeta não exatamente da mesma forma, né? Acho que o Rafa concorda comigo. Você tem o fato do financiamento estar mais barato, então o crédito para um fundo comprar outros imóveis fica mais barato, mas tem acho que um bônus ali de fundo imobiliário, que é por ser um ativo de bolsa, com a renda fixa valendo pouco, a gente até comentou um pouco isso no episódio passado. Verdade. As pessoas tendem a migrar para o mercado de renda variável. Então, a gente viu esse boom de fundos imobiliários em 2019, está um pouco ligado a isso. Concordo plenamente. Então ele acaba ganhando nas duas pontas, né? Tanto de um crédito mais barato, quanto para o fluxo das pessoas que estavam na renda fixa para a renda variável, né? Então tanto construção civil quanto fundos imobiliários, acho que são setores para ficar bem de olho, né? Principalmente 2020 aí promete bastante. Um outro que também pode se beneficiar bastante disso é o próprio setor bancário, né? Perfeito. Às vezes as pessoas pensam, os juros estão caindo, vai ser ruim para o banco porque ele cobra juros. Mas o banco ele tem uma questão que os juros estão nas duas pontas, né? Ele vai cobrar juros do cliente, mas ele também paga juros para captar isso. Tem então, que captar, né? Você tem um CDB no banco, você está aplicando um fundo do banco, você tem mesmo uma poupança, você recebe juros do banco, é um custo para o banco. Então, com os juros caindo, você acaba tendo um custo de captação mais baixo para o banco. E aí, o que a gente consegue ver, principalmente nos grandes bancos, é que o spread eles conseguem manter, que é essa diferença dos juros que eles pagam para captar e dos juros que ele repassa em crédito. Perfeito, né? O conceito de spread, né? O banco vai lá e pega de quem tem dinheiro sobrando e empresta para quem está precisando de dinheiro para investir. Então, mesmo com juros baixos, ele consegue fazer um gerenciamento aí desse spread, né? E aí, qual que é a grande vantagem? Como o spread ele consegue manter, então a margem está mais ou menos fixa.
só que o crédito na ponta está ficando mais barato, as pessoas tendem a tomar mais crédito, então ele tem a mesma margem, só que ele vai conseguir volumes maiores. Perfeito. Então, outro setor que pode se beneficiar. Por outro lado, muitos dos grandes bancos atuam, por exemplo, na área de seguros. Seguros já é um setor que a gente deve olhar com algum cuidado, porque eles dependem muito de rentabilizar o que eles vão recebendo das mensalidades, né? Então, eles têm um grande pool de dinheiro ali que eles têm que rentabilizar. Normalmente eles vão aplicar isso numa renda fixa, alguma coisa de maior liquidez, de menor risco. Então, com os juros caindo, o setor de seguros tende a sofrer um pouco mais nos seus resultados. Perfeito. E falando em volume, né? Um ponto interessante também é a gente olhar para as empresas que têm muita dívida. Exatamente. Tem que ter uma alavancagem financeira muito grande. Então, o custo da dívida, como era muito alto, elas sofriam bastante. É o caso das elétricas, né? Você vê grandes elétricas, grandes distribuidores de energia, com uma dívida altíssima. Agora, com a taxa de juros caindo, o custo da dívida tende a diminuir e elas conseguem se beneficiar. Então, olhar para o setor elétrico aí é algo interessante. Eu acho que esses são os principais que a gente olha hoje, né? Então, varejo, construção civil, setor financeiro, e ali indiretamente não chega a ser um setor, né? Mas essas empresas que estão muito alavancadas, têm muita dívida, devem se beneficiar desse movimento. Cara, eu acho que era isso que a gente queria passar hoje. Nos próximos episódios a gente deve fazer um outro olhar também para 2020, os melhores investimentos, o que a gente pode esperar para a Bolsa em 2020, para o mercado financeiro de um modo geral. Mas por hoje a gente vai se despedindo. Até a próxima, pessoal. Até mais.